Que bom, amigo, que Deus está nos proporcionando mais uma oportunidade de nós estarmos comentando a respeito dessa lição 7, lição Betel, que é a coerência entre a vida interior e a vida prática. Eu espero que esteja tudo bem com você e já quero lhe pedir que você não deixe de dar o seu joinha, compartilhar, deixar aí o seu comentário, tá bom? Seja a bênção. Bom, a coerência entre a vida interior e a prática externa é o nosso tema, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, é o nosso texto áureo, e é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante de Deus. Essa é a nossa verdade aplicada. Atenta aí para os objetivos da lição, hein? Ensinar que Deus sabe a intenção, do seu coração, do meu coração, dos nossos corações. Segundo, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas. Deus nos guarde disso, dessa encenação. E apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. Que possamos voltar a essa prática do jejum a Deus. Vamos lá. Texto de referência, a gente não vai fazer uso para nós ganharmos tempo, que nós estamos aqui para fazer uma síntese, um resumo dessa aula, mas está inserido no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 1, 2 e o verso 5. A introdução diz que Jesus menciona 3 ações comuns a todo cristão: dar aos necessitados, jejuar e orar. Quais são as 3 ações comuns? Dar ao necessitado, jejuar e orar. Que receita! E nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fazermos para sermos vistos e elogiados pelos homens, se fazemos para sermos vistos e elogiados pelos homens, ou por fé e amor a Deus. Nesse tempo midiático, hoje, fazer bem e jogar na mídia, em nome de que não poderia deixar de divulgar a ação, não deixa de ser a própria divulgação das ações, não é verdade? Então vamos lá, justiça operada pela falsa motivação. Deus, quando ele olha para nós, para aquilo que nós estamos fazendo, ele vê a nossa motivação antes da nossa ação. O que me levou, o que me motivou, o que acionou intrinsecamente o dispositivo que me levou a ter aquela ação. Foi o ato de ser visto ou foi um ato de amor à obra de Deus? Então Deus, ele vai primeiro ver a minha intenção e depois julgar a minha ação. Pela minha intenção, a minha ação será absolvida ou condenada, será aprovada ou reprovada. E aí nós vamos ver isso aí em textos
bíblicos onde o Senhor prova os corações e as intenções que há nele, agradando a Deus e não aos homens. Paulo disse que se fosse servo de Cristo, se fosse para agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Então, olha, Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrado em Deus. Então, antes da ação boa, vai pesar a intenção do coração. Se a intenção do coração for boa para a glória de Deus, a ação será aprovada pelo nosso Senhor. Então, outra coisa importante aqui é destacar a diferença entre as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou movido pelo amor. Vamos ler um texto aqui para a gente entender que se encaixa bastante nisso aqui, resumindo o nosso tempo. Ó, o texto diz assim: finalzinho do capítulo 4 de Atos, fala assim: José, não, deixa eu ler aqui um verso anterior. Atos 4:34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Se vendeu por tanto, traziam tanto. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer à medida que alguém tinha necessidade. José era quem os apóstolos deram sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe e o depositou aos pés dos apóstolos. Ó, ele traz e deposita aos pés dos apóstolos. Quem? Barnabé. Barnabé. Se você ler aqui o 4:32 ao 35. Então Barnabé vem de trás, assim como muitas pessoas estavam fazendo, e aí entra aqui o verso 5. Ó. Entretanto, que é uma conjunção adversativa comparativa. O que o autor está fazendo? Ele está comparando a conduta de Barnabé com a conduta de Ananias e Safira. Aí vem, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em um acordo com a mulher que teve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ele está fazendo nessa conjunção aqui, ó, entretanto, adversativa comparativa, comparando as duas condutas. A conduta de Barnabé, que fez por amor, que fez pela obra de Deus, com a conduta de Ananias e Safira, que fez para poder aparecer. Quando a gente lê aqui, ó, o 8, diz assim:
E então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Essa expressão vendeste é apedoste. Apedoste quer dizer vendeste por interesse próprio. Eles tinham uma motivação própria. Venderam e, na verdade, eles queriam ter uma aparência, aparecer no cenário. Então, o autor coloca, na verdade, termina Barnabé e coloca o fato de Ananias e Safira de maneira que faça-se uma comparação entre uma atitude feita por amor à obra de Deus e uma atitude feita para que fosse visto. Aquela máxima de que quem não é visto não é lembrado. Infelizmente, esse texto está aqui justamente para nos esclarecer e nos servir de exemplo para que nós possamos orar a Deus, para que Deus nos guarde de situações como essa daqui. Então, qualquer motivação que não seja por amor não terá sentido ou valor para Deus. O 1:2 diz a verdadeira e a falsa piedade. Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. O que é piedade? Piedade é alguém que é devoto a Deus, alguém que se entrega, que tem uma consagração a Deus. A palavra piedade é alguém que busca a Deus. Os hipócritas eram verdadeiros atores, e é justamente isso, a falsa piedade. Ter uma aparência de piedade. Paulo chega a dizer isso, aparência de piedade, mas nega a fé. E isso é muito complexo quando a pessoa tem uma aparência de piedade e no fundo ela nega tudo aquilo com as suas ações. Porque essa hipocrisia é alguém justamente que quer um reconhecimento público. Ele faz as coisas para ser aplaudido. Ele sempre que faz, ele quer ser ovacionado. Ele quer ouvir elogios daquela ação que fora feita. Infelizmente as pessoas estão em busca de aplausos, e geralmente quem vive em busca de aplausos, ele será uma pessoa frustrada, porque nem sempre os aplausos virão acompanhando as nossas ações. Então esquece isso e que as coisas sejam feitas por amor a Deus. Então, ele quer reconhecimento público, e Jesus disse que esse tipo de atitude produz apenas reconhecimento humano. E que ao soarem a trombeta para que fossem ao soarem as trombetas para que fossem notados pelos homens, já haviam recebido aqui mesmo o seu galardão, porque já recebeu os seus aplausos e já fora ovacionado pelos homens. Então encerrou aqui as suas ações, a honra, a glória já fora dada e recebida pelos homens. Ofertando em secreto. Jesus apresentou como pode haver uma motivação falsa de uma atitude aparentemente sã. Revelou também que existe, por parte de Deus, uma recompensa para aqueles que doam pensando em fazer o melhor para Deus e para o seu semelhante. Jesus disse que o secreto revela o secreto. Disse que o Pai vê aquilo que secretamente fazemos e a forma como fazemos, porque o Pai, ele sonda os nossos corações. Declarou que ao fazermos apenas para Ele e não para sermos vistos pelas pessoas. Pelas pessoas. É o 6. Tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. É o 6:3. Então, o que der à sua direita, a sua esquerda não toque trombeta. Esse é o que nós
aprendemos com esse sermão, que é a constituição que norteia o reino de Deus, os servos do Senhor. Vamos lá, o 2 diz: a pretensiosa oração dos hipócritas. Isso aqui é muito forte, né? Porque a gente tem aqui, ó, a gente não pode demorar, vamos lá. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ter a parábola do juiz iníquo, que diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, ser perseverante. Aí ele vai contar a história de uma certa cidade que havia um juiz e que havia também naquela cidade uma viúva. E havia certa cidade um juiz que não temia a Deus, e havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa. E Jesus vai falar sobre a perseverança daquela mulher em pedir ajuda. No 9, ele começa a citar a respeito da oração do publicano e do fariseu. E aí o fariseu, ele se coloca de pé e fala assim: o fariseu posto em pé, 18:11, orava de si para si. Você já ouviu alguém fazendo oração de si para si? Às vezes as pessoas pegam o microfone para orar e ao invés de elas orarem, elas ficam contando o feito delas. Não para Deus, para nós. Não é verdade? Senhor, hoje eu pude ajudar o João, que ele bateu lá na minha porta. Você não está falando para Deus, porque Deus viu. Você está falando para a igreja. Senhor, hoje eu encontrei um amigo e pude ajudar ele, socorrer ele comprando um remédio para ele ali na farmácia. Você não está contando para Deus, você está contando para nós, porque Deus viu. Deus viu que você fez isso. É mais ou menos essa oração, é a oração de si para si. E ele vai dizer: orava de si para si. Você já tinha pensado nisso? Deixe o seu comentário aí. Comente se você já ouviu muitas orações de si para si, se você já fez. A importância de aprender a orar é fundamental. Nós vamos estar falando sobre isso, fazendo uma aula, um vídeo sobre isso aí. Pedir até você para deixar o seu comentário aí se você acha isso aí relevante. Essa palavra sobre esse assunto, a importância da oração. Ó Deus, a oração dele de si para si. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos, e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele vai falar dos seus feitos. Jejuo 2 vezes, dou o dízimo de tudo que ganho. Aí vem o publicano. Estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Moral da história, Jesus vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. A maneira correta de orar. Bom, a gente pode falar, por exemplo, a respeito da oração secreta, né? Oração secreta. O tempo nosso aqui passa muito rápido. Vamos lá. Oração secreta, que é essa aqui, ó. Maneiras
incorreta de orar. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus. Quando chega a hora estabelecida para a oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo e oravam. Isso poderia ser feito discretamente ou com uma exibição pretensiosa, que é o caso que nós citamos aqui em cima. Algumas pessoas buscavam estar em um lugar onde suas presenças fossem notadas, como sinagoga ou esquina de uma praça. Isso aqui é a forma incorreta de orar. Orar para se exibir. Mas orar é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa orar. Jesus está aqui dando o norte de uma oração exibicionista, que os fariseus faziam e faziam questão de chamar a atenção para si. A ideologia deles era chamar a atenção para si. Tanto que a gente vê aqui em Mateus 23, Jesus dando uma exortação sobre o padrão hipócrita que eles viviam e exalavam uma santidade externa, por dentro não tinha nada de limpo. Jesus os chama a eles de sepulcros caiados, pintadinho por fora, por dentro fédido, de ossos, corpos estragados. E Jesus fala, por fora vocês estão lindos, mas por dentro o cheiro é insuportável. Orando ao Pai em secreto. Aí nós vamos aqui para a forma de oração ao Pai em secreto. Quando orardes, ele falou, não sereis como os hipócritas, que gostam de fazer isso, isso e isso. Em verdade, vos digo que já receberam recompensa disso. Tu, porém, o 6,6, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás. Então nós temos aqui a oração em secreto. Essa. Mas a gente pode ter também, como Atos 4:24, a oração em público. Atos 4:24. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nela há, que disseste por intermédio do Espírito Santo. Que oração linda! Que oração linda! A igreja em oração. Então nós temos a oração em secreta, a oração de maneira coletiva, pública. E se a gente lê, por exemplo, em Samuel, capítulo 12, versículo 23, nós vamos encontrar a oração intercessora. Oração intercessora de Samuel. Olha só, 12:23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei um caminho bom e direito. Que texto forte. Nós vamos encontrar outro texto também falando a respeito da intercessão, Ezequiel 22:30. Diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, porém para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então nós temos a oração em secreto, a oração pública, coletiva, a oração intercessora. Nós vamos tendo aí padrões de oração. Importante. Tu trabalha aqui com oração, trabalha com intercessão, acredita a oração como uma ferramenta que a igreja tem? Deixa o seu comentário aí. Vamos lá, o 2:3 diz, orando sem vãs repetições. Nos versos 7 e 8, Jesus aponta uma prática ineficaz e inaceitável a Deus na oração. A repetição vã. Vamos lá. A razão é que oramos a um Deus que já sabe tudo e está predisposto a nos ouvir e nos ajudar. Jesus não proíbe repetir uma oração. Ele orou 3 vezes. Não. O que ele proíbe é
palavras sem sentidos, palavras sem objetivos, palavras jogadas a léu, oração sem racionalidade, oração sem razão. Tem coisas que a pessoa sabe que não é de Deus, que Deus não aprova, mas elas, para desencargo de consciência, para espiritualizar aquela ação dela, ela fala que está orando, ela fala que orou, ela fala que conversou com Deus, que apresentou para Deus, e Deus aprovou. E depois dá tudo errado e a gente acaba vendo que não teve aprovação nenhuma de Deus. Isso é muito importante a gente entender, que palavras vãs são palavras inúteis que nós falamos para Deus. O 3.3, para a gente encerrar, é a prática do jejum. Jejum que agrada a Deus. Em contraste, os discípulos do reino devem fazê-lo de acordo com os princípios bíblicos, não para serem vistos. Os fariseus, eles tinham o hábito de jejuar, 2 vezes por semana, é o que ele fala aqui no capítulo, No capítulo 18. Os fariseus em pé, ele fala, jejum 2 vezes por semana. Eles tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana e se gloriava por essa sua ação. E, infelizmente, o que a gente faz para Deus não pode desembocar em nenhum orgulho espiritual. Se você jejua, se você ora, a sua comunhão com Deus será notada, será notado que você passa momentos com Deus em oração e em palavra. E é importante a gente frisar isso aqui. Uma das coisas que a igreja precisa resgatar é a prática do jejum. A igreja precisa estudar mais jejum, falar mais sobre jejum, ensinar mais sobre jejum. Isso é importante. A privacidade no ato do jejum. Por quê? Porque os fariseus, eles se exibiam. O jejum requer autocontrole rigoroso e uma tentação importante: comunicar sutilmente nossos esforços ou vitórias aos outros, embora isso possa ser feito de maneira inocente. Jesus nos avisa que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e autoengano espiritual. E o jejum, ele pode ser aí coletivo, ele pode ser individual. Coletivo foi várias vezes feito no Antigo Testamento, mas quando a gente acaba falando ou demonstrando que estamos jejuando, nós muitas das vezes estamos nos propagando, nos exibindo. Então sempre mantenha o seu jejum em secreto, incentive as pessoas a jejuarem, fala de jejum na sua aula, isso aqui é importante. Agora, professor, se você não jejua, você pode cair na malha fina. Na verdade, um professor que vai falar dessa aula, se ele não jejua, ele vai cair na malha fina da hipocrisia. Olha que coisa séria. Deixe o seu comentário a respeito disso. O que você acha disso? Um professor falar de algo que ele não faz. Ele vai falar sobre oração, ele não ora. Ele vai falar sobre jejum, mas ele não jejua. E aí a malha fina do primeiro tópico pode apanhar esse professor. Que a sua aula seja a sua vida, que a nossa aula seja a nossa vida, que possamos falar daquilo que fazemos, porque quando falamos do que fazemos, falamos com autoridade, falamos com precisão. As pessoas que nos ouvem sentem
o impacto daquilo que falamos e daquilo que vivemos. Então é importante a gente saber disso aqui, que se não jejua, se o professor falar de jejum, falar de oração, ele não gosta de orar, ele não gosta de jejuar, a malha fina do tópico 1 estará apanhando esse professor. Que Deus nos guarde disso. A maneira correta de jejuar. Bom, os fariseus desfiguravam o rosto e apresentavam uma expressão abatida a fim de suscitar elogios. Isso contrariava todo o propósito do jejum. E Jesus falou, não, quando vocês jejuar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão demonstrar da melhor forma possível que vocês estão bem. O jejum tem como finalidade desviar nossos olhos das coisas deste mundo e focá-los apenas nas coisas de Deus. O jejum, trocando a miúdos, ele é fome de Deus. Trocando a miúdo, o jejum é caça por Deus. O jejum é mostrar para o seu ventre que ele não é o teu Deus. O jejum, ele amassa o meu eu. Ele quebra o meu ego. Ele bate em mim. E quanto menos eu tenho de mim, mais eu tenho de Deus. Quanto mais eu tenho de mim, menos eu tenho de Deus. Por isso Paulo dizia, todo dia eu morro. Ou seja, todo dia eu morro para mim, e quanto mais eu morro, mais eu me encho de Deus. Isso é automático. Tá bom? Bem, nós estamos chegando aqui no finalzinho. A conclusão diz que todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento, ao praticar esmola, oração e jejum, deve fazer com todo o seu ser envolvido. Coração, mente, corpo, refletindo assim a fé e a devoção do amor a Deus, visando a glória de Deus. Que essa aula seja uma aula que traga valores cristãos. Possa ser uma aula que traga reflexão do que a Bíblia ensina e do que temos ensinado na igreja. Temos ensinado mais conceitos nossos humanos para agradar, para massagear, do que ensinado a palavra de Deus. E isso está gerando muitos crentes doentes, depressivos, frustrados, porque muitas das vezes estão sendo enganados por palavras que foram tiradas da Bíblia, temperada com alguma palavra humana e entregue para o povo. E isso só traz frustração e causa muito males nas igrejas, e é o que nós vamos ver nas igrejas, as pessoas se frustrando e abandonando a igreja, o templo do Senhor. Tá bom? Bem, nós estamos aqui encerrando. Um grande abraço, fica com Deus. Não se esqueça de ir em oração, ir em jejum, vá gemendo no Espírito, e que Deus possa te usar poderosamente. Fica com Deus, um grande abraço. Beijo no gordo.